Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta sexta-feira, dia 19 de agosto. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar, meu amigo, não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, Canal 20. Na primeira parte do jornal desta sexta, você acompanhou tudo, as principais notícias relacionadas a governador Valadares e região e, claro, os bastidores da política brasileira. Afinal de contas, em outubro teremos eleições. E neste segundo bloco, nesta sexta-feira, para terminarmos a semana de uma forma leve e irreverente, hoje tenho a honra e a oportunidade de conversar com uma das grandes empreendedoras aqui de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, Vanessa Alves, que é uma das grandes empreendedoras de um setor, de uma área que tem crescido demais na nossa cidade, que é o setor de beleza e estética. Vanessa, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Muito lisonjeada de estar aqui participando com vocês do programa na Superi TV. E a gente conversar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né, Gustavo? Com certeza, Vanessa, principalmente por você ser uma das grandes mulheres que integram esse setor que só tem crescido aqui em Governador Valadares. E, Vanessa, para a gente poder começar nosso bate-papo, e eu sempre gosto de conversar com empreendedores, porque empreender eu sei que é algo fascinante, vocês promovem uma questão de uma grande abrangência de vagas de emprego, enfim, empreender tem várias questões positivas. E a sua história ela é muito interessante porque você abriu seu empreendimento aqui na nossa cidade em 2019, ali no meio do ano, passou um tempo, veio a pandemia e a pandemia veio com tudo, principalmente no setor onde você atua. Eu queria saber de você como foi isso, com menos de um ano de empreendimento aberto, já ter que encarar esse desafio da pandemia. Essa é a montanha-russa do empreendedorismo. Empreender realmente é fascinante, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Sim. E os desafios, eles são diários, pequenos e tem grandes desafios. Passar por uma pandemia nunca passou na ideia de nenhum empreendedor, de nenhum empresário, de muitas pessoas no mundo, né? Mas a gente passou por isso, graças a Deus. Né, fomos muito afetados, mas conseguimos manter o empreendimento de pé. Eu acho que antes de você começar um empreendimento, você tem que se estruturar bastante, né, em questões financeiras, em questões de organizacionais, ter muito tato ali para lidar com os momentos de crise, ter paciência, respirar fundo, acreditar que é possível, né, porque empreender é essa montanha-russa, e não desistir. Sim. Né? E continuamos ali nesse período crítico, mas conseguimos passar por aquele momento, né, de 2020, que o ano inteiro, né, no pós-pandemia, de março até o final do ano, foi muito difícil para muitos empresários, muitos empreendedores. Muitas pessoas não conseguiram segurar o negócio, né, mas a gente, com fé em Deus, a gente vai rompendo e a gente conseguiu vencer. E hoje estamos conseguindo dar essa volta por cima e voltar com força total no nosso projeto. Em relação, e você tocou num ponto importante que eu acho que vai ao encontro de uma das tarefas de um empreendedor, de uma empreendedora, que é a questão das estratégias. Sim. E você também tocou num ponto, numa palavra de muita valia, principalmente em momentos de crise, que é a questão de saber lidar, de ter tato, de ter conhecimento. E na pandemia, podemos colocar como um grande desafio para todos os empresários das mais variadas áreas, dos mais variados nichos. Para você, quais foram as estratégias adotadas para poder sair viva dessa crise da pandemia? Eu acho que o empreendedor ele tem que estar preparado para o que deve é. E você vai criando as estratégias à medida que você se prepara com antecedência para poder abrir o empreendimento. Eu não acredito que o empreendimento também tem que ser criado aos trancos e barrancos, né? Eu acho que você tem que estar preparado, ter conhecimento de mercado, conhecimento de nicho de mercado, aonde você vai atuar. Isso tudo a gente estuda muito antes de montar um empreendimento.
E depois as crises, as pequenas crises, como eu disse, que vão surgindo, né, os pequenos desafios do dia a dia, você ter pensar muito rápido. Sim. Tem que ser um pensamento muito rápido, muito lógico, e conectar com pessoas que estão trabalhando ali no mesmo ambiente que você e criarmos as estratégias juntos. Então, peraí, teve um problema, vamos pensar com a cabeça fria aqui, vamos trazer para a nossa realidade, vamos Sim. redirecionar isso, vamos reposicionar, vamos mexer dessa forma, vamos fazer aquilo. Acho que o empreendedor, ele tem essa característica de estar sempre rodeado de outros pensamentos. Sim. Ele não quer pensar sozinho também. Claro. A gente pensa em conjunto. E quando você pensa em conjunto, você tem bons parceiros, bons aliados ali, você consegue sair dos desafios, dos momentos de crise com mais tranquilidade. E sobre o empreendedorismo feminino. E hoje, Valadares é uma cidade que possui várias empreendedoras que são donas do seu próprio negócio. Quais são os desafios do empreendedorismo feminino? Quais são os desafios de uma mulher líder de um empreendimento? O empreendedorismo feminino, eu acho que é a bola da vez, né? As mulheres se descobriram Sim. aí, principalmente de uns últimos 5 anos para cá, a gente enxergou o nosso potencial, sabe? E muitas das que eu convivo apostaram e estão indo bem em seus empreendimentos. Ser líder sendo mulher é difícil, porque é como a gente tinha conversado. Você tem que ter maleabilidade, adaptabilidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter pulso firme. Sim. Né? Então, achar esse meio termo aí de liderar sendo empática, sendo compreensiva, sendo sensível, às vezes é confundido com a passividade. Né? Eu costumo dizer que é muito difícil, você vai ver eu aumentar o meu tom de voz para falar ou para passar um feedback. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter aquele pulso firme ali em algumas situações. E a gente vai achando essa dosagem aí de cada uma. Eu sou uma mulher que às vezes tem uma figura mais forte. Quem olha para mim fala assim, ela é brava. Ela é brava. Mas eu controlo meu tom de voz, Sim. eu controlo meus posicionamentos. E você tem que estar muito bem também internamente para você conseguir, mesmo estando num momento de tensão extrema ali, conseguir respirar e passar com mais leveza. Sim. O papel da liderança, né, não só da feminina como da masculina, é amortizar. Então, a gente amortiza para os nossos liderados e recebe de quem está vindo aqui. Peraí, essa bola aqui eu que tenho que segurar. Então, eu Sim. acho que é um papel de meio de amortização ali, para você não passar o caos que às vezes está acontecendo para a galera, para tocar de forma mais leve. E como mulher, eu acho que a gente consegue fazer isso bem, né? E Vanessa, para ser um empreendedor de sucesso ou uma empreendedora de sucesso, independentemente do empreendimento fazer parte, né, de qualquer nicho que seja, hoje em dia é muito debatida a questão da gestão de pessoas. Porque você, como uma líder de um empreendimento, precisa conviver com os seus colaboradores e tentar fazer com que a equipe possa produzir para que o resultado final possa ser positivo. Isso independentemente da área. Você, como uma líder de um empreendimento, como é que você vê a questão da importância da gestão de pessoas? Eu acho muito importante a gente primeiro ter gestão da gente mesmo. O autoconhecimento, ele faz com que você olhe para você com bons olhos, mas que ao mesmo tempo você tenha percepção de onde você precisa melhorar. Sim. Então, a gente foca nos nossos pontos positivos para expandir e tenta trabalhar aquele ponto que a gente às vezes tem um pouco de deficiência para poder se adaptar ao mercado de trabalho, à convivência em sociedade, à convivência familiar e todos esses pontos. Né? E quando a gente tem um grupo grande de pessoas, né, que a gente precisa gerir ali, eu acho que tem que ter muita proximidade. Então, você tem que estar aberto, o líder, o empreendedor, né, o pai de família, você tem que estar aberto a ouvir. Acho que o nosso grande desafio é aprender a ouvir as pessoas. Porque todos nós temos muitas crises existenciais e muitos problemas. E no mundo de hoje é um mundo bem caótico mesmo.
que a gente é demandado a todo momento, a gente é estimulado a todo momento e às vezes a gente desgasta com facilidade. Então, ouvir, eu acho que é o principal ponto. Tentar entender o outro é um ponto importante também. Eu acho que com gerir com humanidade, Claro. né? Gerir com percepção, gerir com escuta ativa, você consegue ali mostrar para a pessoa que você se importa com ela, que você está de mão dada com ela. E quando a gente traz isso para dentro do empreendimento, a gente, sendo essa parceria muito, muito forte ali, a gente consegue fazer que a pessoa ela não trabalhe para mim, ela trabalha para ela. Né? E o que a gente faz? A gente só faz a gestão do que ela produz. Então, é bacana você pegar uma pessoa que consegue entender isso, porque ela fala assim, eu estou construindo a minha vida, eu não sou sugado, não trabalho nessa empresa, eu quero construir a minha vida dentro dessa empresa. Aí você passa, né, sobre o intraempreendedor, que é a pessoa que trabalha em uma determinada empresa, mas ele veste a camisa, ele se doa, ele se dedica, ele trata aquilo ali como se fosse dele. Sim. E a gente vai observando essas condutas e a gente vai querendo ter essa pessoa cada vez mais perto. E quem descola, descola. Né? Eu falo que se não colou, não fica. Sim. Então, a gente vai fazendo esse trabalho ali da gestão de pessoas, na gestão de pessoas humana. Eu acho que é o ponto que a gente deve trabalhar mais forte. A famosa gestão de pessoas humanizada. Humanizada, exatamente. E, Vanessa, governador Valadares se tornou, e é interessante conversar com vários profissionais das mais variadas áreas, porque você consegue ter a percepção do crescimento dessa área da qual a pessoa faz parte. E a área da beleza e estética tem crescido muito na cidade e Valadares hoje se tornou um polo referência aqui na nossa região de uma cidade onde existe centenas de espaços voltados para a beleza estética. Você que possui empreendimento, que é uma das referências desse setor aqui em Governador Valadares, como você vê o crescimento desse mercado aqui na nossa cidade? A área da beleza, principalmente eu acho que nesse pós-pandemia, o ser humano voltou a olhar para ele com um olho mais assim, peraí, deixa eu me cuidar aqui um pouquinho, deixa eu olhar para mim. E acabou dando esse boom aí para todo o mundo, né? Hoje a área da beleza é um dos setores que mais movimenta a economia, né? Do Brasil e do mundo, é investido muito dinheiro nessa área. Eu estive numa feira em São Paulo no mês retrasado e eu fiquei impressionada com a quantidade assim, de muita gente mesmo boa, investindo e querendo investir mais, profissionalizando a área da beleza de forma exemplar mesmo. Eu fiquei assim, uau, né? Tem muita gente boa envolvida nessa área. E a gente trazendo isso para Valadares, a gente consegue perceber a quantidade de clínicas, de estéticas, odontológicas, clínicas médicas, e tudo voltado para a área da beleza. O ser humano ele tem se cuidado, né? Eu falo que se achar bonito é um direito de todo mundo. Com certeza. E todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar bonito. Hoje em dia a gente está com a cara na rede social a todo momento. Então, assim, eu não me arrumo mais só para um evento, uma festa. Eu me cuido no dia a dia porque eu quero estar bem comigo mesma. Claro. Eu quero, né, a gente está ali na vida dia a dia, a gente quer estar bonito, quer estar saudável, quer estar bacana. Eu acho que isso reflete muito na nossa autoestima, autoconfiança, na confiança do seu trabalho, a forma como você se apresenta para trabalhar. A pessoa fala assim, essa é uma pessoa bacana. Sim. Não que isso vai medir competências e caráter, mas quando você chega para ser atendido com uma pessoa que se preparou para te atender, você olha também com outros olhos. Sim. Vanessa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Desde quando fiz a abordagem com você, prontamente você aceitou. Foi uma honra conversar com você, uma das grandes empreendedoras aqui de Governador Valadares, principalmente nesse setor da beleza. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o seu convite nessa sexta-feira aí
E a gente é isso, é um para fortalecer o outro e vamos que vamos. Obrigado mais uma vez, Vanessa. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Só para a gente poder passar o final de semana das equipes mineiras no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, o Cruzeiro, que entra em campo no domingo, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Grêmio, lá na Arena Tricolor, a partir das 4 horas, ingressos esgotados, mais de 50 mil pessoas na Arena do Grêmio, promessa de jogão. E o Galo, que amanhã, a partir das 4h30 da tarde, recebe a equipe do Goiás, jogo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem o América foi eliminado na Copa do Brasil, precisava vencer por 2 gols de diferença para poder avançar para a fase semifinal do torneio Mata-Mata Nacional, assim como aconteceu na edição de 2020, mas sofreu 2 gols logo de cara, conseguiu empate, mas não avançou para a fase semifinal do torneio Mata-Mata Nacional. São Paulo e Flamengo fazem um duelo da fase semifinal da Copa do Brasil. E do outro lado, Corinthians e Fluminense. Torneio Rio-São Paulo, né? A Copa do Brasil que virou torneio Rio-São Paulo nessa fase final. Eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e volto na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até mais.